Ô de casa, ô de casa, ô de casa, com sua licença, quero me achegar e me apresentar. Ô de casa, com a sua bênção, com uma cantiga eu vou começar. No livro histórias aprendi, aventuras eu vivi, viajando na leitura, eu me encantei, cheguei até aqui. Olá família, olá crianças, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é a tia Val Bazeio, contadora de história, musicista e educadora, que está todas as tardes de sábado aqui na Rádio Webdom, no programa Viajando na Leitura. Este é o nosso 13º encontro aqui na Rádio Webdom, no programa Viajando na Leitura. E como o mês de novembro já está iniciando, repleto de alegrias e datas especiais, nós temos o prazer enorme de convidar dois amigos muito especiais, que têm um trabalho lindo e eu respeito muito. Otávio Delaneza e Laís Ramires. Ambos são artistas profissionais, isso mesmo. Eles trabalham com arte cênica, o teatro. E eles têm um espetáculo montado para crianças. E eu gostaria que eles compartilhassem a experiência desse trabalho que eles fazem através do teatro, contando histórias. Não vou me delongar, pois quero que eles falem com vocês e apresentem um pouquinho do trabalho que ele tem, com todo carinho para vocês. Com vocês, Otávio Delaneza e Laís Ramires. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Laís. É um enorme prazer em estar com vocês aqui no nosso programa Viajando na Leitura, na Rádio Webdom. Fale para os nossos ouvintes como vocês assim descobriram ou vocês trabalham a questão da contação de história na arte da cena. Olá, Val. Falar um pouco de mim é muito complicada essa pergunta, né? Sempre difícil falar da gente mesmo, mas vamos lá. Bom, eu sou Otávio Delaneza, tenho formação como ator, como diretor, como arte educador, tenho uma graduação e licenciatura em artes, né? E uma pós-graduação em direção e artes da cena. Essa é a minha formação, porém o teatro sempre esteve na minha vida. Desde os meus 14 anos eu faço teatro. Já comecei no teatro amador, profissional, porque aos 14 anos já fazia teatro com a Checkmate e eu já era remunerado para trabalhar com o teatro, então eu comecei muito cedo a ganhar a vida com o teatro, e isso aos 14 anos, né? E de lá para cá eu não parei mais, então eu fiz muito tempo trabalhos com a Checkmate, com o Roberto Amauri, viajando em escolas, em cidades. Uma época a Checkmate se transferiu para São Paulo e eu também fui para lá, também viajávamos para teatros e escolas de São Paulo. Então eu tive uma experiência do meu início de carreira muito próximo à Checkmate, né? E me ensinou muito, ensinou a ser um artista muito mais próximo do espectador, me ensinou a ser uma artista apto ao improviso, ensinou a ser uma artista humilde, simples, para poder falar com o público após cada apresentação, porque a gente apresentávamos muito em escolas, né? Então o diálogo era muito próximo da criança, era muito próximo do adolescente. Quando você está no espaço deles, você é um convidado, né? Na escola. Então você tem que ser um convidado próximo, um convidado educado, receptivo. E sempre foi assim. Então eu aprendi desde cedo o teatro itinerante, esse teatro que roda, esse teatro que a cada momento, a cada dia está num espaço, está num lugar diferente, com públicos diferentes e em espaços bastante alternativos, né? O que fez também abrir meus olhos para um teatro prático, para um teatro que possa rodar, um teatro que possa ser fácil de montagem. Então eu aprendi muito, muito mesmo nessa minha experiência com a companhia barbarense Checkmate. E aos poucos, então, eu fui dando-me conta de que era o que eu tinha que fazer para a vida, né? Foi quando, então, eu comecei a estudar teatro, fui para São Paulo, me formei,
como ator e já trabalhava no interior como arte educador, né, como oficineiro. Era o que me mantia na faculdade em São Paulo. Então minha primeira formação foi na Escola de Teatro Everton de Castro, na Santa Cecília, ali em São Paulo. E aí eu me mantinha com o dinheiro das oficinas que eu dava aqui. Isso o quê? Aos 18, 20 anos. Eu já trabalhava na área social, em Americana, com pequenos infratores, com crianças e adolescentes que viviam em situação de risco nas ruas de Americana. E aí, paralelo a isso, eu já comecei a dar aulas em escolas. Então, eu comecei a dar aulas em escolas muito cedo, com formação para alunos, né, usando o teatro, então, na educação, como formação do indivíduo. Então, minha carreira sempre foi ligada a essa questão da criança, do adolescente, da formação do cidadão. E foi a partir disso, então, que eu fui consolidando-me como artista, né, quando em uma das escolas eu fui convidado pelos próprios alunos a montar um grupo. E aí esse grupo fez com que a gente pudesse então levar o teatro mais a sério, no sentido de montar um grupo para poder circular pelo estado como um grupo amador, tendo-me como diretor então, né? Que foi o grupo de Atos, que saiu da Escola Brocato. E aí a partir dali a gente começou a pensar num teatro mais profissional enquanto grupo. Então nós montamos 3 espetáculos com esse grupo e em seguida eu já comecei a criar uma companhia com a Laís, que é a CIA Arte Móvel. E a partir dali então eu comecei a andar com essas 2 companhias, né, a viajar com o de Atos e a viajar com a CIA Arte Móvel. Sabendo que o de Atos tem uma característica muito importante, que é o teatro de grupo, né? Que é muito rico, é um teatro onde todo mundo faz tudo, onde a gente corre atrás das coisas, sempre em conjunto. E na Ciarte Móvel já é um pouco mais profissional, né? Nós podemos contratar artistas, contratar atores, contratar profissionais. Então essa é uma das características que difere uma companhia da outra. E aí eu me formei na minha pós-graduação, né, como diretor, no caso agora com uma formação, porque eu já dirigia desde os meus 20 anos, mas aí com a formação eu pude ter mais crédito, né, nesse ofício. E daí, então, eu comecei a trabalhar como diretor do Via Crucis, que é um espetáculo muito importante no município, onde reúne mais de 150 atores. Então, eu comecei a construir o meu nome como diretor depois de muito tempo de carreira, de estudo, de envolvimento com a arte, de atuação, de direção, com a parte das artes cênicas. Então, eu tenho uma história aí bastante longa com o teatro, né? E a contação de histórias, eu digo sempre, o ator ele é um grande contador de histórias, né? Porque ele é aquele que conta, que traz histórias mágicas, né? A diferença, e eu gosto de deixar isso muito claro, é que eu não sou um contador de histórias, porque eu não uso apenas a palavra, né? Eu uso também da representação. Certo, então acho que em respeito aos contadores de histórias mesmo, que são essas pessoas que sentam e contam uma boa história, né? A gente, em vez de só contar, a gente vivencia as histórias. Então a gente coloca um personagem. Essa é a função do artista. E é essa a minha profissão, né? Eu sou ator, sou diretor. Eu não sou um contador de história apenas. Apenas eu digo porque eu não uso apenas a palavra ou entonações diferentes para se contar uma história, né? Eu faço uso das ferramentas do teatro para contar uma história. Então, eu acho que o meu papel no universo da contação de histórias aí é mais como ator, como diretor, do que propriamente um contador de histórias somente. Como eu me descobri então uma contadora de histórias? Eu acredito que isso aconteceu de uma forma um pouco intuitiva, né? Porque eu acredito que o trabalho do ator é contar uma história, né? Então, através do seu corpo, da sua voz, da narrativa. Então, o trabalho do ator ele já é este. Mas, mesmo antes de trabalhar com a Companhia Arte Móvel, né, de fundar a companhia juntamente com o Otávio, eu já fazia um trabalho de contação desde a minha adolescência, assim, nesse tete a tete com as crianças. Acredito que a contação ela tem muito potencializada a questão da narrativa. Eu acredito que é isso que a gente pode talvez diferenciar um pouquinho, né, desse foco na contação, que é esse poder da narrativa
né? E de talvez não interpretar um personagem, mas representá-lo. Então, eu acho que aconteceu de uma maneira intuitiva mesmo, por já estar no teatro, né? A contação veio por esse caminho das possibilidades, onde a gente pode, através da narrativa, através dos bonecos, através de elementos, trazer então uma história, aproximá-la da criança e de quem estiver ouvindo, né? Seja o público infantil ou o público adulto. Que visão especial que vocês trazem para nós. É muito rico olhar a contação de história por esse outro âmbito, que é o espetáculo teatral infantil. Tem uma contação, uma narrativa simbólica e sensível para a necessidade da criança. Muito obrigada. E nós gostaríamos também que vocês compartilhassem conosco como que é esse seu olhar, esse seu trabalho voltado para a contação de história através da arte. O que te leva, o que te move a essa narrativa, essa contação de história pelos espetáculos infantis? Eu sempre penso, Val, que nós, enquanto artistas, enquanto atores, enfim, enquanto artistas mesmo, né? E aí, quando eu falo artistas, eu estou me referindo aos pintores, aos escritores, aos contadores de história, aos atores, aos diretores, enfim, todos que fazem uso da arte, né, para se comunicar com alguém, com outro. Ele precisa saber que a sua arte, ela precisa se comunicar, ela precisa transpassar o mero entretenimento. Não que não tenha que ter, mas eu acredito numa arte, Val, numa arte que possa transformar o ser humano. Eu acredito numa arte que possa ir além do simples contar, do simples representar, do simples pintar. Eu acho que nós temos que transcender como artistas com nossas obras. Para isso, a gente traz um teatro, falando agora especificamente da Ciarte Móvel, do qual eu atuo atualmente como diretor. Para isso, a gente tem que pensar que a criança, ela é um serzinho muito inteligente e que está em transformação. Ela está aprendendo a vida, ela está entendendo a vida. E para isso nós temos, por obrigação, ser um porta-voz para essa criança de um mundo que está aí. Então, o nosso trabalho, quando a gente vai para a cena, a gente gosta muito de trazer temas que sirvam de reflexão para elas, como a morte, como o cuidar do meio ambiente, como a questão da família, a questão da própria infância, da tecnologia, enfim, são temas que servem para que a criança possa entender, para que ela possa refletir e aprender com a arte. Nós temos muitos trabalhos interessantes para crianças e para jovens, e essa é uma das características do meu teatro, da minha contação de histórias, podemos dizer assim, né? Acredito que não há para a gente pensar, não tem como a gente pensar apenas no mero entretenimento. Eu acho que a gente tem que sim fazer a criança se divertir, porque faz parte do universo dela, porém com conteúdo. Eu vejo muita gente fazendo arte sem conteúdo. A gente já tem a TV, a gente já tem os programas televisivos que a criança senta na frente e ela bate palma, brinca, ri. Quando ela vai para teatro, quando ela vai para o encontro, né? Porque temos o teatro como uma arte do encontro. Quando ela vai para se encontrar com esses artistas, ela tem que ouvir boas histórias. Ela tem que ter um momento de encantamento e de reflexão, porque a arte está aí para isso, para nos chacoalhar, e não tem que ser diferente com a criança. Então eu acredito muito nisso. Um contador de histórias, ele precisa trazer conteúdo nas suas palavras, trazer conteúdo nas suas histórias, para que a criança aprenda, para que ela possa se divertir e para que ela possa também, ao sair daquele momento de encantamento, ela sair diferente de quando entrou, para ela ter o desejo de transformar alguma coisa nela, no outro, no espaço, né? Então eu acredito muito nessa arte. Porque a gente acredita na potência e na necessidade desse encontro da arte com a infância. Acreditamos que desde o início, né, o teatro ele vem para transformar. Então a gente procura trazer temas que sejam realmente importantes, relevantes, procuramos tratar a criança da maneira que ela merece,
não como um espectador menor, pelo contrário, um espectador tão exigente quanto o espectador adulto, né? E pensamos sempre com muito cuidado no que vamos dizer e como vamos dizer, para que essa criança possa ser tocada, porque acredito que o teatro e a arte é o que traz a possibilidade para a criança dela se entender nesse mundo, dela entender as suas emoções, entender que ela é um ser humano cheio de peculiaridades e que ela precisa ser aceita e também aceitar ao outro. Então, o teatro e a arte são esses pilares que podem transformar esses pequenos espectadores em seres humanos mais sensibilizados, e esse caminho é o que a gente busca sempre. Você que está chegando agora, se conectando, você está aqui no programa Viajando na Leitura, com a tia Val Bazeio, contadora de história, educadora e musicista. E no dia de hoje, estamos com convidados especiais. Os convidados de hoje é a dupla Otávio Delaneza e Laís Ramires, falando um pouco da contação de história pelo olhar da arte da cena, do teatro. Então fique conosco, daqui a pouco tem história. Eu gostaria de fazer mais perguntas e poder compartilhar mais, mas o tempo é tão estreito e o assunto é tão rico, e acredito que os ouvintes estejam assim com várias perguntas, mas já temos que estar finalizando. Então, como que nós podemos entrar em contato com vocês, conhecer mais o trabalho de vocês? Deixe para nós aqui as suas redes sociais, mais informações sobre onde encontrar e como conhecer o trabalho da Companhia Arte Móvel. Para conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho da Companhia Arte Móvel, é muito simples, é só nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Cia Arte Móvel e também no Facebook, facebook.com/ciaartemóvel. O nosso site é o www.ciaartemóvel.com.br e temos também nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Cia Arte Móvel. É bem facinho de lembrar, Cia Arte Móvel em todas as redes, em todos os canais. Na dúvida, bota no Google Cia Arte Móvel que você vai cair no nosso site. E lá você tem acesso então a todas as nossas redes, aos nossos trabalhos. Não deixem de nos acompanhar. Então é muito fácil encontrar a gente. O nosso site ele é bem interativo, lá tem tudo sobre o nosso trabalho, todos os espetáculos em repertório. Temos fotos, vídeos, projetos, financiamentos, caso alguma empresa queira nossos projetos. Então tudo você encontra no nosso site. Nós vamos contar a história Ninguém é Igual a Ninguém. Uma história criada exclusivamente para o nosso espetáculo Qual é a Cor? Era uma vez um menino. Ele tinha o jeito dele, tinha o nome dele e as feições dele. Era uma vez outro menino. Ele também tinha o jeito dele, o nome dele e as feições dele. Os dois moravam pertinho, estudavam na mesma escola, mas os dois nunca haviam se falado antes. No final de semana, os dois estavam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E daí se encontraram. Sim, assim por acaso, brincando e correndo atrás de uma pipa. Olá! Oi! Eles nunca haviam se olhado antes, de se ver mesmo. O que eles faziam era passar um pelo outro sem nem se notar. Mas nesse dia, os olhos dos meninos se encontraram. E ficaram se olhando por muito tempo. E acabaram sorrindo um para o outro, como duas crianças que acabam de ganhar um belo presente. Eu não sabia que você tinha os dentes brancos como os meus. E eu pensava que você não gostava de mim, porque você nunca me deu um sorriso. Os dois então sorriram um pro outro. E dali pra frente passaram a brincar juntos, a irem pra escola juntos. Os dois se tornaram amigos para sempre. Amigos de olhar um pro outro, amigos de sorrir para o outro, amigos. Mas todo mundo estranhava a amizade dos dois. Diziam que eles eram muito diferentes para serem amigos. Claro, ninguém é igual a ninguém. Mas vamos contar como se deu a conversa dos meninos amigos.
Como todo mundo estranhava a amizade dos dois, eles corriam para se esconderem em um esconderijo secreto que ficava numa caverna, bem afastada da cidade, só para poder conversar como amigos. Lá, eles podiam ficar à vontade. Podiam ser amigos, sem ninguém para atrapalhar. Aqui a gente pode ser amigo mesmo. Por que dizem que não podemos ser amigos? Talvez por eu ser diferente de você. Mas todo mundo tem um jeito. Ninguém é igual a ninguém. Eu sou pobre, você sabia? E o que é que tem nisso, seu bobo? E passar um dia todo discutindo sobre as suas diferenças. Do que você gosta? Qual a sua cor predileta? Que comida você prefere? Quantos anos você tem? Qual a sua altura? E foram tantas perguntas, tantas diferenças. Era tudo tão curioso que já estavam voltando para casa à noitinha e as perguntas ainda continuavam. Como é que chama sua mãe? Você tem animalzinho de estimação? Andavam tão distraídos com aquelas perguntas que nem se deram conta que no caminho tinha um buraco. Tropeçaram e os dois no chão se esborracharam. Eles se machucaram? Não precisa se assustar. Os amigos estavam bem, porque um estendeu a mão para ajudar o outro quando perceberam uma coisa. As mãos estavam raladas. Machucadinhos pequenininhos pintaram suas mãos. E em cada risquinho nas mãos saía uma cor vermelha. Vermelho era o sangue. Mas vocês pensam que eles choraram? Que nada! Eles saíram muito contentes e correndo pelo caminho, felizes porque haviam encontrado algo que fazia com que os dois fossem iguaizinhos. Os dois eram vermelhos por dentro, vermelhinho, vermelhinho, como um só coração. E foi assim que juntos descobriram: a diferença está pelo lado de fora. E o que está fora não tem tanto valor quanto aquilo que está guardado. A gente agradece, eu e Laís, em nome da Ciarte Móvel, o convite, a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, nos apresentar, falar um pouquinho da nossa arte, daquilo que a gente acredita. Muito, muito obrigado pela abertura, Val, e que possa vir outro projeto, possam vir outras coisas, e nós estaremos juntos com certeza, tá bom? Beijos no coração de todos, espero que tenham gostado de nossa história. Fico muito agradecida por vocês compartilharem com nossos ouvintes um pouquinho dessa arte que vai para o espetáculo infantil e esse olhar tão singelo e tão sensível à necessidade da criança através da arte da cena. Gratidão. Vamos a mais uma história? E a história de hoje, Brinquedo para Duas. Mamãe estava chegando das compras e quando Geni lhe abriu a porta, ela lhe colocou nos braços um embrulho. Serve para duas? Perguntou Geni. Abra e veja, respondeu sua mãe. A razão que Geni estava fazendo aquela pergunta era porque possuía uma amiga. O seu nome era Nancy. As duas tinham a mesma idade, 5 anos, e eram da mesma altura. A única diferença entre elas era que Nancy era loura, de olhos azuis, enquanto a sua amiga tinha cabelos pretos, de olhos castanhos e pele morena. Geni, muito curiosa, abriu o pacote e encontrou dentro uma corda de pular, com o cabo vermelho, de madeira, em cada ponta. Oh, que pena, disse Geni. A corda tem só 2 pontas e eu tenho 2 mãos. Ela só serve para mim. E eu queria tanto brincar com a Nancy. Há poucos brinquedos que servem para 2 pessoas, mas se quiserem repartir, poderão brincar juntas, observou sua mãe. Então Geni passou a mão na corda nova e saiu correndo em direção à casa da Nancy. E Geni pulou primeiro, segurando cada cabo com uma de suas mãos. Nancy estava sentada na escada olhando. Quando Geni ofereceu um dos cabos a Nancy e esta o segurou, sem saber como, ambas deram os braços, uma à outra, e saíram pulando pela calçada. Era muito mais divertido e interessante.
brincarem as duas juntas do que apenas uma só de cada vez. Ela serve para duas! Ela serve para duas! Gritara Geni alegremente. Passando alguns dias, Nancy veio brincar com Geni, trazendo seus patins. Eles não servem para duas, disse Nancy, assentando-se na escada para colocá-los nos pés. Como você sabe, eu tenho 2 pés e somente 2 patins. Geni foi consolar-se com uma corda nova. À direita, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita, à esquerda. Brrr. E Nancy corria pela calçada. Geni procurava alcançá-la com a corda sem consegui-lo. Enquanto isso, Geni continuava sentada na escada, pois não estava achando divertido correr atrás da amiguinha sem alcançá-la. À direita, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita, à esquerda. Brrr. Voltou Nancy. Agora é sua vez, disse ela, tirando um dos patins. Enquanto Nancy desatava o outro patins, Geni colocou o primeiro num pé e saiu correndo pela calçada. À direita, à esquerda. Brrr. E Nancy ia atrás. Que bom! Os patins servem para as duas! Exclamou Nancy alegremente. Foi pena que nós não descobrimos isso antes. E as duas brincaram juntas até a hora que Nancy voltou para sua casa. Depois disso, elas descobriram que o velocípede de Geni servia para as duas. Uma ia na frente, tocando, e a outra ia atrás, de pé sobre o eixo. E o melhor de tudo foi que descobriram que o carrinho de boneca de Nancy também servia para as duas. Nancy era a mãe e trabalhava na casinha arrumada, debaixo de uma árvore, enquanto Geni fingia que era sua filhinha e passeava com o neném para ajudar a mãe, quando saíam juntas. Nancy empurrava o carrinho, porque era a mãe, e Geni caminhava ao lado. Tudo serve para duas quando nós repartimos, disse Geni. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. E no mês de novembro tem o Dia da Criatividade. Seja criativo, deixe a sua imaginação voar solta com a sua criança interior. E seja criativo. As histórias agora chegaram ao fim. Para o dia de hoje, queremos agradecer as histórias que tivemos. Tivemos o convidado especial, Otávio Delaneza, Laís Ramires, da companhia Ciarte Móvel, contando para nós a história Ninguém é Igual a Ninguém. E a história que vocês acabaram de ouvir, Brinquedo para Duas. Quem quiser entrar em contato conosco, deixar um recado, ouvir de novo, é só acessar lá no navegador o site da rádio, que é www.radiowebdom.com, ou enviar o seu e-mail para a rádio. O e-mail da rádio é com letra toda minúscula, radiowebdom@gmail.com. Vocês também podem entrar em contato pelas nossas redes sociais. A Rádio Webdom é no Instagram, @Rádio Webdom. Pode entrar em contato comigo no meu Facebook, Val Bazeio, ou no meu Instagram, @valbazeio. O programa Viajando na Leitura ele tem o apoio da Rádio Webdom. A pauta, produção e apresentação fica por conta de Valdineia Bazeio. A edição de áudio, Heraldo Vaz e Valdineia Bazeio. Direção geral, jornalista Fátima Franco. Aqui nos despedimos. Gratidão a todos os ouvintes. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima contação. Beijo no coração. Tchau!